Na moral, deixa o like. E aí, de boa. Obrigado por clicar no vídeo e não se esqueça de comentar o que achou desse episódio. É isso e, dito isso, lá vamos eu, para mais um capítulo de One Punch Man. E bem, para começar temos a capa que é bem simples, traz um cacto em um vaso. A frase do capítulo diz, eu me tornei, pausa dramática, tão forte. Dito isso, tenho quase certeza que o título desse capítulo está errado, mas... O capítulo começa com o Saitama no modo casual em sua casa. Ele enche um pequeno regador na forma de um elefante. E enquanto usa a torneira, Saitama está pensando sobre o mundo e sua vida. Ele diz, não há sinal algum de que o mal esteja diminuindo. Mesmo depois de me tornar um herói por hobby, não há nenhum sinal de mudança. Ou seja, minhas ações como herói, não teve efeito nenhum. Não que me importe, ser herói é algo que faço pra mim e por mim. Lutar contra o mal me dá prazer e excitação. É o meu motivo de viver. De qualquer jeito, no momento, tenho um grande problema. Bom, vale comentar que no texto está escrito, intensificando. O que pra mim não faz sentido, quando algo se intensifica, fica mais forte. As chuvas vêm se intensificando, ou seja, as emoções estão mais fortes e não o contrário. Vou fazer uma pequena troca, e bem, voltando para o monólogo, Saitama diz, minhas emoções estão enfraquecendo dia após dia, ou seja, estou me tornando um idiota emocional. Não sinto medo e nem alegria, não sinto excitação e nem raiva. O Saitama vive o grande drama do sentido da vida. Agora assim, é um problema para ele, porque ele gosta de lutar, gosta da emoção de ter uma luta difícil e vencer. Imagina uma pessoa que não gosta de lutar na mesma situação. Essa pessoa estaria radiante por não precisar mais ter medo ao ouvir um barulho na rua, ou ao sair na rua e por aí vai. E como o prazer de ter uma boa luta foi roubado, por assim dizer, ele não consegue enxergar as vantagens de ser extremamente forte. Ele pode ser ele mesmo e não ter problema nenhum, o que também pode ser um problema, é claro. Mas bem, ele segue, enquanto rega um cacto, falando, poderia ter perdido algo essencial para os humanos em troca do aumento de poder. Antes, quando entrava numa luta, meu coração era preenchido com várias emoções, pânico, raiva, medo. Mas agora, toda luta que tenho se encerra com um soco. Nem sujo minha roupa, só volto para casa e limpo minhas luvas. É assim todo santo dia. Não importa quem são, malucos, mutantes ou monstros, não tem luta com a vida em jogo, de inteligência ou coragem. É como se fossem insetos. E nesse ponto, um mísero mosquito entra em cena, voa todo cambaleante e pousa na mão que Saitama segura o regador enquanto ele termina o seu raciocínio dizendo, não sinto nada quando bato neles, são como insetos, exatamente assim. E Blau, dá um tapão no mosquito que de alguma forma desvia. Então, o Saitama segue tentando matar o mosquito que desvia de todas as tentativas, chega ao ponto que o Saitama começa a se mover em alta velocidade. Bagulho está mais difícil que enfrentar um monstro. Depois da intensa batalha, nada funciona e o mosquito vai embora como se nada tivesse acontecido, deixando o Saitama furioso. Agora, é muita babaquice o Saitama ser mais lento que um mosquito. Ainda mais depois de todo o drama, sobre como ele está se sentindo e sobre como ele enxerga todos os inimigos como insetos. No final, o Saitama ainda tem muito o que melhorar, inclusive, tem uma explicação, é muito difícil matar no tapa um mosquito de barriga vazia. Mas bem, seguindo o capítulo, um monstro surge, um feminino do tipo mosquito. Achei interessante esses pelinhos que tem nos braços e pernas. É muito estranho só ter percebido agora, depois de ter lido umas 3 vezes. Acho que não, apesar de mostrar um monstro, a cena continua com o Saitama, a linha do tempo está confusa, porque sei o que vai acontecer depois. Mas tudo bem, para deixar claro, agora, estamos no passado, antes do Saitama aguar o cacto. Bom, o Saitama está assistindo TV e no momento, o assunto é uma infestação de mosquitos. Tem um apresentador fazendo drama e um entrevistado fingindo que se importa com uma infestação de mosquitos. O programa segue trazendo um suposto especialista, um cara que escreveu muitos livros sobre mosquitos, quem são, onde vivem e como se alimentam. Eles trazem o tal, Dr. Cafetic, ou Dr. Cafeteira. Gosto desses nomes porque eles são, realmente, nomes muito norte-americanos. Pessoal do norte do continente adora uns nomes do tipo, Pedro Homem, Maria Montanha, Preto João, Rei Montanha e por aí o pessoal se perde. Não ficaria surpreso se existisse alguém chamado Café ou Cafeteira. Mas enfim, o programa segue chamando o especialista que dá boa noite e já diz, não sei nada. Os mosquitos atuais são completamente diferentes dos que estudei.
e termina sendo expulso do jornal. O jornal é um pouco realista, a única diferença é que no mundo real, o cara ainda teria sua opinião ouvida mesmo admitindo não saber sobre o que está falando. Já o Saitama está perdido. Não está entendendo nada, até que uma chamada urgente atravessa a programação. A chamada traz informações de última hora sobre a infestação de mosquitos, mostrando cenas de um rebanho que teve o seu sangue completamente roubado. A infestação recebeu o nível de perigo demônio e atualmente segue em direção à cidade Z. O Saitama fica logo em choque, porque ele mora na cidade Z. A reportagem também mostra cenas do enxame de mosquitos atuando como uma tempestade de areia. Então, a cena muda. Agora estamos em algum lugar da cidade Z, que foi evacuada por causa da infestação de mosquitos. Inclusive, fui pesquisar porque estava com dúvida. Então, vou expor o que aprendi. A cidade Z é dividida em 3 partes, uma comercial, uma residencial e a parte onde o Saitama vive. Antes, achava que a cidade Z era uma coisa só e isso me confundia um pouco. Enfim, continuando, estamos na parte comercial da cidade que foi evacuada. Sem ninguém, um cara tentou ser o mais esperto. Só para destacar, voltamos ao tempo presente, imagino eu, achando engraçado as pessoas estarem com medo de mosquitos. Ele aproveita para invadir lojas e roubar tudo que consegue carregar. Um cara que claramente não acredita no jornal e diz, uma picadinha não mata ninguém. O que é perder um pouquinho de sangue e em troca dessa fortuna? O que faz desse maluco roubando as lojas ser o mais realista possível? Só faltou dizer que tem histórico de atleta. Porém, escolhas sempre têm um preço. De repente, ele sente um vento forte, tão forte que derrubou a touca dele, e no segundo seguinte, ele descobre que o vento foi causado por uma nuvem de mosquitos que grudaram nele como se fosse um adesivo. As muriçocas do Miramar, tudo magrinha, segundos depois, estavam parecendo uvas. A cena é muito absurda, como pode um mosquito minúsculo voar com o rabo do tamanho de uma bola de fone de sangue? Começou a mentir cedo, e foi isso, o cara descobriu da pior forma que não era uma simples picadinha. O maluco ficou tão ressecado que o corpo se partiu ao meio. Não lembro de ver isso na animação, será que tem? Enfim, os mosquitos, depois de sugar o maluco, sobem para o céu, onde a monstro mosquito espera para receber todo o sangue. E digo mais, não quero saber como essa transfusão de sangue é feita. E, além disso, o sangue de um único idiota não é o suficiente e a monstro manda coletar mais. Obviamente também que o monstro mosquito seria uma gostosa que suga sangue. Pois bem, assim que ela dá o comando, aparecem alguns mosquitos voando até serem abatidos. Por alguma coisa que os reduziu a nada. De alguma forma, ela sente e diz, derrubaram uma porrada de mosquito meu, e foi aqui perto. Foi quando uma pessoa que, basicamente está embaixo dela, começa a falar, entendo, então você está fazendo os mosquitos sugarem sangue dessa forma. Agora, pense, essa cena é muito maluca. Do nada, alguns mosquitos são destruídos. Não dá pra dizer o que foi usado, mas com toda certeza não foi uma raquete e nem um adesivo. Foi algo bem chamativo. Aí a mosquito mãe sente, nossa, mataram meus mosquitinhos e foi aqui perto, e blau, o culpado está, a bem dizer, embaixo dela. Perto o suficiente pra ela ver, mas ela não vê pra manter o mistério. Foi só aí, quando o cara falou, que ela percebeu a presença do maluco. O que, como disse, não faz sentido, mas tudo bem. O cara no meio da nuvem de mosquitos segue falando sem medo, se você é quem os controla, presumo que, ao te destruir, esses mosquitos irão se espalhar naturalmente. Os mosquitos possuem uma visão ruim mesmo, e como a nuvem no meio, a monstro não consegue ver nada. Ainda assim, ela vê o intruso só como mais uma refeição e manda os mosquitos atacarem tudo de uma vez. A queda veio rápido, do nada, focos de luz aparecem na bola de mosquitos que cercou o maluco, seguindo com uma explosão de fogo. O cara disparou uma rajada de fogo, dizimando milhões de mosquitos em segundos. Aí, tipo assim, é muita sacanagem, olha como o cara destruiu os mosquitos, como a moça não viu uma merda dessas, um lança-chamas humano. Bem, o cara aparece de corpo inteiro e podemos ver que ele é um ciborgue. Inclusive, olha o detalhe da camisa do amigo que traz genocídio escrito. E até ele, fodamente, é pró-Palestina. A cena segue com o amigo ciborgue dizendo com todas as letras, vou te transformar em cinzas. Seguido do mal de One Punch, as personagens femininas vira e mexe, durante uma luta ou uma conversa, a cada 2 gestos, em pelo menos 1,5, elas parecem que estão tentando seduzir a pessoa na sua frente. Mas enfim, toda a história japonesa que circula em temas que na visão deles é mais masculina, em algum momento vai ter isso.
Dito isso, e para encerrar o capítulo, voltamos para o Saitama que ainda está perseguindo o mosquito, mas segue falhando miseravelmente. E foi isso, terminamos o capítulo 5, Explosão Formiguenta. Formiga e mosquito nasceram colados.